Muito bem. Então, e continuamos agora a estudar o Livro dos Espíritos. Já estamos, então, na parte 6, tá bom? Vamos lá. Continuando, então, o estudo que o Kardec estava fazendo sobre o espaço universal, a última pergunta o Kardec fez aos espíritos: o vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Aí os espíritos respondem: não, nada é vazio. O que imaginais como vazio é ocupado por uma matéria que escapa aos vossos sentidos e aos vossos instrumentos. Olha só, realmente o vazio é uma ilusão. O universo todo é permeado pela vida. Só que está num estado material que nós não vemos, que não afeta os nossos olhos, né? Não, nós não conseguimos perceber com nossos sentidos, mas eles estão aí ao redor, em torno de nós, tá? Por exemplo, André Luiz nos traz informações do umbral, né, que é um local do mundo espiritual que todos nós vamos quando desencarnamos, mas aqui temos que entender bem, porque as pessoas, quando ouvem falar em umbral, já pensam aquelas zonas inferiores de sofrimento. Tem locais no umbral que é igual aqui. Então, não é uma zona de sofrimento. Pode ser, mas pode não ser. É uma zona intermediária entre o mundo físico e o mundo espiritual propriamente dito. Porque o que acontece? Nós temos que desassimilar matéria grosseira espiritual, uma matéria grosseira astral. Então, por isso que a gente passa um tempo nesse umbral, que essas regiões onde a gente desassimila essa matéria mais densa para poder viver melhor no mundo espiritual. Dependendo da elevação do espírito, ele vai ficar mais ou menos tempo nos mundos mais densos ou menos densos do umbral. Então, para a gente ter uma noção, o nosso lar, que é uma colônia espiritual, ela está colocada no umbral, né? E as pessoas lá são felizes. É uma cidade fechada, controlada, e as pessoas lá são felizes. Eles trabalham, eles são úteis, eles progridem e se preparam para encarnar, né? Então, eles ficam nessa região. Então, são essas regiões que nós não enxergamos, mas que existem no espaço, né? Então, para vocês terem uma ideia, informações espirituais nos passaram assim, que o umbral grosso, que eles chamam, né, que é o umbral mais denso, ele vai da crosta, né, do chão, aqui da crosta, mais 50 quilômetros para cima, para vocês terem uma ideia, uma noção, né? 50 quilômetros, para vocês terem uma noção, sabem quando vocês veem aquele avião passando lá em cima no céu, ele está mais ou menos a 10 quilômetros de altura. A gente quase não enxerga o avião tão alto. É 5 vezes mais alto que isso aí. Isso é um umbral grosso. O umbral, propriamente dito, da Terra tem 1.000 quilômetros da superfície até o final dele. Então, o nosso lar está bem no topo desses 1.000 quilômetros, né? Para vocês terem uma ideia de como isso é grande, né, como isso é longe, sabe, os satélites nossos, eles estão a 10%, 200 quilômetros, 300 quilômetros de altura. Está acima dos nossos satélites, né? Esse umbral menos denso, onde tem essas cidades espirituais um pouco mais elevadas. Acima disso, existem os mundos espirituais propriamente ditos, mais elevados. Vocês percebem? Então, nós temos o nosso planeta, que é uma esfera densa. Em torno dela, tem uma esfera de um umbral um pouco mais denso, mas que para nós não podemos enxergar, porque está noutra vibração da matéria. E mais ainda temos o umbral fino. E depois os mundos espirituais. Então, para nós, o que nós vemos aqui como espaço vazio
né, onde tem estação espacial, não é vazio, tem outras coisas ali. E assim todo o universo, tá? Então, não existe vazio no universo. Tá? Isso é por causa da grosseria dos nossos sentidos, tá bom? Ok? Então, agora continuamos na primeira parte, o capítulo 3, e o Kardec pergunta sobre a criação aos espíritos. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. Então, está dando uma definição do universo, é tudo que existe, né? Os seres vivos, os seres inanimados, todos os astros, inclusive ele chama de fluido espiritual, astral, que envolvem os planetas. Tudo isso ele considera o universo. Não é só o que nós vemos na ciência, ele considera o mundo espiritual também o universo, tá? Só para deixar claro o que ele entende por universo, porque muitos poderiam achar que o universo é só o que a gente vê nos telescópios, né? Mas não é. Engloba os mundos espirituais também. Tá bom? 37. Então ele pergunta: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? Então, será que o universo foi criado mesmo? E os espíritos confirmam, sem dúvida, que ele não fez a si mesmo. Se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, o espírito está fazendo uma reflexão aqui, um raciocínio, porque se o universo tivesse a mesma idade de Deus, a eternidade, não poderia ter sido criado por Deus. Então, o universo teve um momento e foi criado por Deus. Então, a razão nos diz que o universo não se fez por si só e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, até uma reflexão muito simples para provar a existência de Deus. O universo existe, está aí, estamos vivendo nele, somos seres pensantes e com capacidade de compreensão, então, né, ele deve ter tido um começo e então deve ter sido criado. E o nosso Criador é Deus, né? E a ciência comprovou que o universo realmente teve um começo. Eu já comentei com vocês que hoje até se calcula esse começo deste universo em 13,8 bilhões de anos. Foi medido até com precisão. Mas como eu já comentei com vocês, eu tenho uma concepção de que esse é um de muitos universos, tá bom? Deus deve ter criado outros universos e continuará criando, tá bom? Então, é isso aí. Tudo bem, pessoal? Como Deus criou o universo? Como Deus criou o universo? Então, Kardec pergunta: para me servir de uma expressão usual, pela sua vontade. Nada revela melhor essa vontade todo-poderosa do que essas palavras do Gênesis. E Deus disse que se faça a luz, e a luz se fez. Obviamente, nós não compreendemos, estamos longe de compreender o que é o nosso universo, como ele funciona, né? E como é que nós vamos entender, então, como Deus criou o universo? A única coisa que se pode dizer, evidentemente, que através da sua vontade soberana, ele criou o universo. Bastou ele querer que o universo veio a existir. Como isso aconteceu, nós não temos as mínimas condições de compreender. Podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Nós podemos conhecer como os mundos foram formados? Aí eles respondem: tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Olha que interessante, pessoal. Aqui os espíritos estão antecipando, a gente está aqui
em 1850, 1860, muito longe da compreensão que se tem hoje, né? Então, vamos falar dos mundos físicos, e hoje o que a cosmologia nos fala? Ele diz aqui que é uma condensação da matéria que está espalhada pelo espaço. E o que acontece? Uma estrela chamada supernova explode, espalha no espaço ao redor muito gás e poeira. Tá? O que aconteceu com o nosso sistema solar, que é o nosso sistema que nós vivemos. Então, esse gás e poeira, o que aconteceu? Toda a matéria ela tem uma propriedade chamada gravidade. Então, ela começou a atrair a si própria. Então, basta um grãozinho atrair outro, ele já fica um grãozinho maior, ele já tem uma gravidadezinha maior, atrai outro, e atrai outro e vai aumentando. E quando aumenta, já a gravidade é maior. E quanto mais aumenta, maior é a gravidade e mais vai atraindo. Então, o que acontece com o sistema solar? A maior parte desse material, de matéria, ele se condensa no centro. E é ali que nasce o Sol. Depois que ele tem um tamanho, ele entra num processo de fusão, que a gente chama, né, os cientistas chamam de fusão, e ali o Sol começa a brilhar. E ao redor, uma parte da matéria vai se agrupando em planetas. Né? Então, nós temos o planeta Mercúrio, mais próximo do Sol, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão, que hoje não é considerado planeta, mas é um pouco, me parece que é até um pouco menor que a nossa Lua. Não sei, não me recordo direito. Mas é assim que se formam. Então, é o que os espíritos estão dizendo. Essa matéria que está pelo espaço vai se condensando, vai formando, então, no centro, uma estrela, que o nosso Sol é uma estrela, e tudo que gira em torno também se condensou em planetas, tá bom? É muito interessante que eles estavam antecipando isso. Mas eles também estão dizendo coisas que estão além da nossa própria ciência. Existe também matéria astral que também se condensou em torno dos planetas. Então, nós falamos na Terra, nós temos nosso planeta, que é a parte física, e em torno dela, andando junto com a Terra, tem essa parte astral, ou espiritual, como queiram chamar, que é também outra matéria que não aparece nos nossos instrumentos, da nossa ciência, mas também foi condensada junto com isso. Tá? Então, Deus não criou o planeta Terra já do jeito que ele é. Né? Ele foi também, era um monte de poeira, foi se condensando. Né? E olha que curioso, pessoal, tudo nesse universo, Deus criou as leis assim, tem início, meio e fim. Né? Nós tivemos um início aqui como encarnado, falando como encarnado, né? Cada um de vocês, a Maria, a Beth, a Wanda, todo mundo, né? A Salete, todo mundo teve um começo. Estamos aqui no meio, mas a gente sabe que como encarnado teremos um fim, né? Então tudo nasce e depois morre. Inclusive, olha que curioso, os planetas também. Né? Eu falei primeiro que uma supernova explodiu. Então, o nosso universo começou, ele condensou na forma de uma estrela enorme, muito grande, chamada supernova. Então, ela nasceu, ela teve a sua vida, ela explodiu, que é a morte. E o nosso sistema solar também. Nosso sistema solar já está na metade da vida dele, então vocês não precisam se preocupar, tá? Nosso sistema solar ele começou pelos cálculos há pouco mais de 4 bilhões de anos e vai viver mais uns 4, 5 bilhões de anos. E depois o Sol vai explodir, vai destruir tudo. Porque também tudo tem que morrer para ressuscitar ou reaparecer de outra forma. Isso é uma lei de Deus, que a gente vai estudar mais adiante, que se chama lei da destruição, tá bom? Então, é essa matéria condensada que se formou os planetas. É muito interessante isso. Isso é uma oposição muito importante, porque na época do Kardec, a igreja dizia que Deus criou a Terra do jeito que ela é. Né?
desde da época da criação. Ok? 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo da condensação da matéria, mundos em processo de formação. Isso é exato, mas o absurdo é acreditar na influência deles. Quero dizer, na influência que lhes é atribuída vulgarmente, porque todos os corpos celestes influem em certos fenômenos físicos. O que ele está falando é até correto, tá, pessoal? O que é um cometa? É uma rocha envolvida por muito gelo, né? E quando ela se aproxima do Sol, ele anda numa velocidade muito grande lá no espaço e ele larga aquele vapor, né? Então o cometa tem uma característica de a gente olhar no céu e ver uma cauda, tá certo? Que é o oposto ao Sol, é uma cauda, né? Então ele é chamado de cometa. Meteoro não tem essa cauda. Inclusive as pessoas, hoje a gente entende, as pessoas na época do Kardec não entendiam o que era e achavam que eram presságios, que coisas ruins iam acontecer, que eram avisos. Nada, é só uma coisa natural da natureza. Eles se formam bem longe, como eu falei, como ele diz aqui, né? Eles vão se agrupando e formando rochas que depois eles vêm na direção do Sol e alguns, por sorte, passam perto da Terra, outros podem cair na Terra, né? Então, o universo todo não é uma coisa parada, ele é dinâmico e continua trabalhando, tá? Então, ele está dizendo que sim, que mais ou menos o que o Kardec está falando é correto, que também os cometas são uma condensação, mas não tem influência sobre as coisas da vida, como os homens acham. Tá? A gente tem que compreender, porque como não se compreendia, as pessoas faziam essas ilações, né? Mas hoje a gente compreende e ninguém mais pensa nisso. Ninguém mais se surpreende. 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser espalhado de novo no espaço? Assim, como eu falei, né? O nosso sistema solar, ele se formou e também o Sol vai explodir e vai espalhar a matéria para o espaço, né? E os espíritos confirmam, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Isso é muito interessante, porque isso aqui a ciência sabe há pouco tempo. Eu acho que 100 anos depois do Kardec é que a ciência comprovou isso aqui, que os mundos são destruídos para que nasçam novos mundos. Tá? Muito interessante. E que Deus, isso é a renovação, né? A lei da destruição tem para quê? Para que haja uma renovação. Como o nosso corpo vai morrer algum dia, vai ser destruído, por quê? Para que renasça a alma. Ela vai desencarnar e vai se renovar nas experiências. Bom? 42. Podemos saber o tempo de duração de formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Hoje a gente tem uma boa ideia por causa da ciência. Na época do Kardec, eles não tinham como calcular. O cálculo precisa de conhecimentos muito avançados de como funcionam os átomos. Tem uma coisa chamada datação por carbono, que é, no caso, para calcular quanto tempo tem um ser vivo que está lá, quanto tempo que ele morreu, e tem outros tipos eles chamam de datação, né? Determinar a data através de um elemento que tem numa rocha. Eles pegaram rochas da Lua, por exemplo, e trouxeram e calcularam o tempo, né, que é um pouco mais de 4 bilhões de anos. E aí o Espírito diz assim, eu não posso te dizer, somente o Criador sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber conhecer o número dos séculos dessa formação. O Espírito está dando essa resposta porque na época ainda não era possível, estava longe para que a humanidade pudesse compreender a quantidade de tempo, né? E convenhamos, pessoal, 4,5 bilhões de anos é muito tempo, tá?
Eles nunca imaginaram que o nosso planeta pudesse ter tanto tempo de existência, né? Então, por isso que o Espírito diz que é bem louco quem quiser saber por que não estava na hora, né? Hoje a gente tem essa noção, então, por causa da ciência. E acredito que a ciência, só 100 anos depois, é que pôde começar a vislumbrar e calcular esse tempo, tá? É por isso que o Espírito não foi muito além. Porque o Espiritismo, pessoal, ele... O Espiritismo, ele está preocupado com o lado espiritual, tá? Vocês notam que aqui o Kardec está pedindo coisas da ciência, que a ciência fatalmente ia descobrir. Mas é que, como na época eles não tinham como saber dessas coisas, os espíritos traziam algumas informações. Às vezes deixaram o grosso das informações para a ciência, porque a parte material cabe à ciência, porque a ciência exige o trabalho do ser humano para descobrir. Eles são mais focados, o Espiritismo, obviamente, na parte espiritual, no nosso crescimento moral. Tá? Por isso que eles não estão dando tantos detalhes da parte da ciência. Tá bom? Outra coisa que os espíritos não faziam era contestar a ciência da época, porque muitas coisas que eles acreditavam estavam erradas, mas eles não contestavam, porque não era esse o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é trazer que existe um mundo espiritual, que de lá é que nós viemos, e a relação do mundo espiritual com o mundo físico, que isso que é importante para nós. Tá bom? Então, pergunta: quando a Terra começou a ser povoada, no início era o caos, os elementos estavam desordenados. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, aqui fecha também com o que a ciência conhece. No começo, quando a Terra ela se formou, lembra que eu falei que foi se aglomerando aquelas partículas até formar um planeta. Ele era extremamente quente, agitado, caía muitos cometas, né? Aliás, a água que tem no nosso planeta veio desses cometas, eles eram cobertos de gelo, e aqui acabou enchendo os nossos oceanos de água, veio de fora, segundo a ciência. Então, ele está dizendo que não começaram o caos, ele realmente era o caos. Provavelmente por 1 bilhão de anos, aqui a Terra era muito quente e não tinha condições de sustentar a vida. Mas, pelas chuvas e pelo tempo, o planeta foi esfriando, foi se acomodando e foram aparecendo as primeiras bactérias. A bactéria é um ser vivo que a gente consegue ver só com o microscópio. Algumas causam até doenças, né? Por exemplo, pneumonia, né? Algumas doenças são causadas por algumas bactérias, mas a maioria das bactérias não causam doenças para a gente, tá bom, pessoal? Então, começaram a aparecer essas bactérias, elas foram evoluindo, surgindo os animais mais complexos, né? Mas isso só, mais ou menos, 1 bilhão de anos depois que a Terra se formou. Então, há 3,5 bilhões de anos atrás que começou, segundo a ciência, a vida aqui na Terra. E fechando com o que está falando aqui o Espiritismo, né? Até existia um animal, que deve ter vivido há alguns bilhões de anos atrás, chamado trilobite, que é muito famoso, e eu vi num museu nos Estados Unidos, é muito interessante, né? É um animal que não existe mais, já fazem bilhões de anos, mas ele existiu aqui na Terra, né? Foi evoluindo até chegar, então, os seres humanos para receber as almas evoluídas como nós somos, né? Mas, obviamente, não o suficiente evoluído para podermos viver em mundos melhores, mas já para receber o ser humano. De onde vieram os seres vivos à Terra? Então, diz assim: a Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agregaram desde que cessou
as forças que os mantinha separados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Aqueles germes ficaram em estado latente de inércia, como a crisálide e a semente das plantas, até chegar ao momento propício para o aparecimento de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. E então ele está dizendo que a origem da vida é externa à Terra. A Terra por si só não poderia produzir a vida, tá, pessoal? Isso é muito importante porque os materialistas estão tentando provar, mas não conseguem, como que surgiu a vida na Terra. Porque a vida é algo tão improvável que ela por si só, sozinha, não teria condições de aparecer. Então aqui existe um princípio espiritual que vem de fora, que anima a matéria, uma espécie de germe, onde aquela pequena consciência e depois ia ter condições no planeta encarnar para poder evoluir. É para isso que existem os planetas, para receber os espíritos, para que eles possam evoluir, né? Deus não fez nada em vão. Se Deus criou os planetas é porque eles tinham uma necessidade, tá? E ele sempre criou os planetas por causa de nós, seres os criados por Deus, para que a nossa consciência possa evoluir. 45. Bom, aqui, vou deixar claro, aqui na 44 ele diz que tinha, os germes estavam preparados, e aqui na 45 ele pergunta de onde estavam, então, os elementos orgânicos antes da formação da Terra. Orgânicos são essa matéria viva que compõe todos os seres vivos. Tu pegar um gatinho, um cachorro, um peixe, ele tem uma matéria orgânica, que ela é vivificada por alguma coisa. Aí ele dizia assim, ó, eles se encontravam, por assim dizer, no estado fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começar uma nova existência e um novo globo. Então, olha só que interessante, né? A Terra foi criada, esperou-se ela esfriar, e ali foi trazido de outros planetas, né? Ou do mundo espiritual, e aqui começou a se criar seres vivos para que pudessem receber alminhas, né, animais cada vez mais elevados. Né? Então, olha só, um planeta, pessoal, é um projeto enorme. Né? Começou lá no começo com as vidas simples e foi evoluindo até chegar à vida complexa que somos nós. Né? E é um projeto absolutamente enorme. E a gente sabe que existem, sim, espíritos que são muito evoluídos e que comandam a vida dos planetas. É por isso que a ciência não consegue atinar para o começo da vida, porque a vida foi causada por algo que está fora do nosso planeta. Entende? O nosso planeta em si não consegue gerar vida por si só, tá? Agora, tem uma coisa bem curiosa sobre isso que eu estava refletindo. Olha bem, vamos falar de extinções de espécies. O nosso planeta teve lá, começou as vidas simples, elas foram evoluídas. Lembra que eu falei do trilobite, que era um animal que povoou o planeta, e ele desapareceu, né? Houve várias extinções muito grandes no nosso planeta. Então, teve uma lá no Cambriano, que eles chamam, que extinguiu 95% das espécies do nosso planeta. E outra extinção famosa, que talvez vocês conheçam, foi a extinção dos dinossauros. Essa foi uma mais recente. Vamos falar dessa primeira extinção do Cambriano. Foi uma grande extinção. Isso foi detectado pela ciência. Por que que isso aconteceu? Existe um motivo. Seus espíritos, os engenheiros siderais, eles coordenam a formação, né? Por que que foram extintos? Porque o caminho que estava sendo tomado pela vida
não era adequado para o ser humano que ia ser recebido no futuro aqui na Terra. Então, olha só, eles próprios têm dificuldades, né, para encaminhar as coisas como deviam ser. Por isso que houve essa extinção, para praticamente recomeçar de novo. É como se a gente vai construir alguma coisa e não dá certo, a melhor é desconstruir e começar a construir de novo. Tá? Então, os engenheiros siderais também têm que fazer experiências até chegar ao ser adequado para os desígnios do Senhor. E chegou, estamos aqui, né? Então, o nosso corpo, ele tem 3,5 bilhões de anos de evolução, o corpo físico, né? E muito trabalho dos engenheiros siderais para chegar até aqui, tá, pessoal? Então, a vida, a ciência nunca vai conseguir explicar a vida por si só. A vida nascendo de si mesma. A vida sempre vai vir de fora. De fora que eu digo, alguém de fora vai coordenar a vida. Então, tem sempre aquela briga, né, pessoal, dos criacionistas versus os evolucionistas. O criacionista é aquele que lê a Bíblia literalmente e diz que Deus criou todos os animais conforme eles são. E os evolucionistas dizem, não, começou lá muito simples e foram evoluindo até chegar aos animais superiores e que nós somos um animal superior, aqui foi evoluindo. Mas os evolucionistas dizem que foram pelos próprios meios da matéria, o que não tem como provar. É muito complexo isso. Então, existe uma outra alternativa que o Espiritismo defende, que é o que muitos chamam de design inteligente, que é uma força, houve evolução de fato, isso é inegável, que os animais foram evoluindo, mas houve uma força de fora que interfere nessa evolução. E o Espiritismo comprova isso. E são os trabalhadores do Cristo que interferiram na evolução dos animais para que chegássemos até aqui. Tá? Para vocês terem uma ideia da antiguidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era o Cristo. E presidiu a formação do nosso planeta e presidiu também os trabalhadores espirituais que conduziram a evolução dos animais para receberem espíritos cada vez mais evoluídos aqui na Terra. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham compreendido. Tá? E aqui, então, observação do Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos se unindo para formar cristais. Compostos inorgânicos que significam matéria que não tem vida. Tá? De uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que se encontre nas condições adequadas. A menor alteração dessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos mudar a disposição regular que constitui o cristal. Ele está falando aqui que quando a gente estuda os cristais, eles crescem, tá? Muito lentamente, mas vai agregando outros cristais, eles vão crescendo também. Por que não ocorreu o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que somente se desenvolvem a uma temperatura certa e um ambiente propício. Né? Vimos grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente da vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável de se desenvolver. Então, o Kardec, usando o exemplo desse germe que os espíritos falam, que foi o começo da criação da vida na Terra. O que se passa diariamente sob nossos olhos, não pode também ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, partindo do caos pela força própria da natureza, diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Responde melhor a ideia que fazemos de seu poder, se exercendo sobre mundos infinitos pela ação das leis eternas.
Esta teoria não resolve a verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem mistérios e colocou limites às nossas investigações. Até hoje, a ciência avançou, mas ainda tem limites e mistérios para resolver, né? Muitos poderiam dizer que a evolução diminui o Criador. Não, na verdade, não. Na verdade, aumenta o Criador, né? O Criador criou esse universo com as leis tão sábias e justas que ele consegue se regular e manter a vida, né? Então, isso só aumenta a grandeza do Criador aos nossos olhos, certo? Ainda há seres que nascem espontaneamente? O Kardec perguntou. Os espíritos dizem que sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Todos os dias vós mesmos sois testemunhas desse fenômeno. Não dormitem em estado latente, tanto no homem quanto no animal, bilhões de germes, de uma multidão de vermes, guardando o momento de despertar para iniciarem a putrefação que vai provocar a decomposição cadavérica indispensável à existência. Esse é um pequeno mundo que dorme e cria. Então, aqui, na verdade, os espíritos estão falando porque a ciência da época não conhecia as bactérias, não conhecia os vírus, né? Certos parasitas. Por quê? Porque eles eram muito pequenos para serem vistos, né? Os microscópios, na época do Kardec, já existia alguma coisa, era muito rudimentar. As células as células do nosso corpo estavam recém sendo descobertas, né, da época do Kardec. Por isso que o Kardec não fala em células, ele fala em moléculas, né? Eles não conheciam, então os espíritos já dando uma informação que depois o futuro ia desenvolver. Existem sim em nós muitas bactérias, muitos vírus que podem se desenvolver, criar inclusive doenças, né, que a gente sabe. Bom, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que levou a dizer que o homem foi formado do limbo da Terra, né? Óbvio, né, que a evolução trouxe até que chegasse ao nosso corpo, né? Então, por isso que é do limbo da Terra, como ele diz, né? É que tem que vir a seu tempo. Então, o corpo humano não veio de fora, é daqui mesmo. A nossa alma, nosso espírito, sim, a gente veio em algum momento de outros planetas, mas o corpo é daqui, tá? Ok? Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? Aí ele diz que não, todos os vossos cálculos são hipotéticos suposições. Isso é verdade. Na época do Kardec, então, se tinha pouca investigação científica, poucos recursos, e eles não tinham muita noção de quanto tempo tinham os seres vivos, né? Eles conheciam algumas coisas lá, mas não tinham. E o Espírito dizendo, olha, o cálculo que vocês deram está totalmente fora. Tá? Os animais, por exemplo, nunca imaginaram que a vida teria começado há 3,5 bilhões de anos atrás. Nunca teria imaginado. Eles não imaginavam que a Terra tivesse mais que 100, 200 milhões de anos, né? Imagina só a vida ter começado há 3,5 bilhões de anos. Por isso que o Espírito diz, não, vossos cálculos são hipotéticos. Não está correto. Tem que esperar a ciência avançar, tá? E o aparecimento do homem, imagina, hoje a gente tem mais ou menos que a espécie do Homo sapiens apareceu há 3 milhões de anos atrás, né? Então, para vocês terem uma ideia. E é o que a nossa ciência conhece hoje, avançou muito sobre a ciência da época do Espiritismo. Mas vejam que interessante, os espíritos, não sei se vocês perceberam, ele está sempre fechando com o que a ciência fala hoje, né?
eles não iam falar abertamente, porque o trabalho da descoberta científica é dos encarnados. Como eu falei, eles só vão trazer informações úteis para o nosso adiantamento, que será o grande objetivo do Espiritismo. 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? Aí o Kardec e o Espírito respondem: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram os elementos necessários para a própria formação da espécie, para transmiti-los de acordo com as leis da reprodução. Ocorreu o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos na Terra, né? Então, uma vez estabelecidos os seres humanos na Terra, os seres humanos vão passando adiante pelas leis da hereditariedade as características humanas, tá? A espécie humana começou por um único homem, né? Então começou por um ser único. Aí eles dizem, não, aquele que chamais Adão não foi nem o primeiro nem o único que povoou a Terra. Então Adão possivelmente foi um homem, né, que viveu, mas não foi o primeiro. E a Bíblia mesmo, quem estuda a Bíblia, eu não entendo, eu particularmente, pessoal, verificava para entender como é que eles achavam que Adão e Eva eram os primeiros seres humanos. Por quê? Eu não me lembro bem da história, alguém que estudou e pode me ajudar. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, segundo a história da Bíblia, né? Isso não é uma história espírita, é da Bíblia. E aqui tiveram Caim e Abel, né? Caim matou Abel, e depois Caim foi para outra cidade. Como uma cidade com pessoas? Mas como assim? Então existiam pessoas, e casou inclusive com uma mulher. Da onde veio essa mulher? Então existiam pessoas, a própria Bíblia diz isso, tá? E os Espíritos dizem, não é o único homem, não é o primeiro homem que povoou a Terra. Aí eles dizem, podemos saber em que época viveu Adão. Então, os Espíritos, mais ou menos na época que assinalais, por volta de 4.000 a.C., né? Então, existiam esses seres que hoje nós sabemos, pelo Espiritismo, que foram os degredados, aqueles que vieram de outros planetas, né? Desencarnaram lá e encarnaram aqui, né? Nós temos muito aqui no planeta os degredados do planeta Capela. É um planeta que passou pelo que a Terra está passando hoje, que a Terra está passando de provas e expiações para um planeta de regeneração. Lá foram apartados os pacíficos, que continuaram lá evoluindo, e os belicosos, que gostavam de guerra, que produziam a guerra, foram degradados para cá, para o nosso planeta. Um planeta primitivo, e com a inteligência deles e pelo sofrimento, eles foram purificando o seu caráter, tornando-se bons, né, pacíficos aos poucos, e ao mesmo tempo que eles eram inteligentes, eles promoveram um avanço tecnológico para facilitar a vida das pessoas, tá? Então, por que mais ou menos 4.000 anos? Sim, o Chico Xavier diz que foram 6, 7 mil anos atrás que esses degredados vieram para o planeta Terra. Tá? Para vocês terem uma ideia, ainda temos capelinos aqui na Terra. Ainda temos, que ainda não conseguiram atingir o estágio para voltar para a capela. O Chico Xavier revelou para o Geraldinho Lemos Neto, que é uma pessoa que conviveu com o Chico Xavier, que eles próprios foram oriundos desse planeta Capela.
E tem um espírito que nós amamos muito, que é um espírito luminoso, que é o Dr. Bezerra de Menezes, que lá pelo ano 1900 foi considerado o médico dos pobres. Era um homem extremamente bom. E ele foi um presidente em Capela que começou uma guerra nuclear, para vocês terem uma ideia, né? E ele veio para cá, passou por muita coisa, arrependeu-se, tornou-se bom e trabalhou no cristianismo faz muito tempo. E no espiritismo ele foi um fator de união dos espíritas aqui no Brasil. E é muito interessante a história desse espírito, que ele já tem a permissão de retornar à capela, mas ele pediu para Maria que ele queria continuar, permanecer aqui na Terra enquanto a Terra tivesse tanta dor e sofrimento. Então ele continua trabalhando aqui conosco, essa alma luminosa, né? Então, pessoal, o Jesus fala que chegará a hora de separar o joio do trigo, né? Então, o que acontece? Jesus veio ao mundo, e quando ele veio para cá, quando ele encarnou como um homem, é que iniciou o processo da Terra se tornar um planeta de regeneração. Começou lá com o Cristo. Por quê? Ele veio trazer o Evangelho, né? Ele disse, olha, eu vou trazer, por 2000 anos eu vou deixar o Evangelho aqui, vocês vão estudando, vão distorçam, né? Vocês vão distorcer como distorceram, mas vão estudando. Só que agora, neste milênio, o tempo acabou, tá? Por isso que é a última oportunidade para muita gente. Conforme os seres vão desencarnando, a separação do joio e do trigo. Porque o joio e o trigo, segundo me contaram, eu não conheço, é uma planta muito parecida com o trigo. E se tu vai arrancar o joio, tu corre o risco de arrancar o trigo. Então, é deixado por 2000 anos, o bem e o mal, crescerem juntos. Mas todos temos a oportunidade de conhecer o Evangelho, todos temos, né? E aqueles que não querem seguir, não querem se esforçar por seguir, porque não é exigido que a gente siga, porque é muito difícil para nós seguir o Evangelho, mas é necessário, pelo menos, esforço. É isso que é exigido de nós, para que haja um esforço sincero de seguir o Evangelho. E seguir o Evangelho é preciso uma certa evolução espiritual que muitos de nós ainda não temos, né? Então, agora, conforme vão desencarnando, há essa separação. Aqueles que promovem perturbação, eles serão transladados, sofrerão um êxodo para um outro planeta primitivo. E aqui vão permanecer, que vão poder encarnar os pacíficos, tá? É assim que está sendo. Não é que vai chegar aqui, vai pegar os encarnados e já vai mandar uns para cá, uns para lá. Não. Muitos pensavam que eram assim, né? Não, é quando desencarna que essa separação é feita. A gente sabe que o umbral está sendo sanado, tem um local chamado Sombras, também que está sendo sanado, né? Então, todos esses espíritos estão sendo transferidos. Segundo o Chico Xavier, esse planeta que está recebendo os degredados é chamado de Quirón, e segundo o Chico Xavier, é inclusive um planeta muito maior que o nosso, mas é um planeta que está sob cuidado de Jesus. Então, Jesus disse certa vez que nenhuma de suas ovelhas seria perdida. Então, ele não está desistindo de ninguém. Ele jamais, por mais perversa que a alma seja, Jesus jamais vai desistir dessa pessoa. Jamais. Ele vai ser amorosamente conduzido e lá ele vai amparar. E quem sabe ele vai encarnar nesse planeta num futuro para também dar um direcionamento, né? Então, esse é o nosso mestre, que não desampara ninguém, porque todos são filhos de Deus, mesmo os equivocados, eles são filhos de Deus. Todos temos uma chama divina,
que algum dia há de brilhar, mesmo aqueles que estão equivocados no mal, tá? Então, é isso que aconteceu é por isso que a gente chama de Adão, são os adâmicos, né? Sofreram esse êxodo, tá, pessoal? Olha só, gente, quem já era daqui na época, já vivia aqui como espírito primitivo, ele não era infeliz propriamente dito, ele tinha os sofrimentos do mundo físico para a sua evolução intelectual, mas ele não era infeliz propriamente dito. Agora, quem sofre o êxodo, ele tem um sofrimento íntimo muito grande. Então, no mundo espiritual, há o choro e ranger de dentes, como Jesus falou. Mas essas criaturas encarnam e esquecem o que eram. Mas eles têm dentro de si uma saudade indefinível, uma tristeza indefinível, né? Porque eles não são daqui. Eles sentem umas saudades do mundo que eles perderam, mas uma saudade que eles não conseguem definir porque eles não lembram, mas a saudade está dentro deles. Então eles olham as estrelas de noite e dá um aperto no seu coração. E eles não sabem por quê. É a saudade do mundo que eles perderam, porque fizeram por merecer. Então, a gente percebe, queridos amigos, que nós que estamos aqui no mundo causando perturbação, e vocês devem acompanhar as notícias, e percebem essas pessoas que causam perturbação, não vão poder mais encarnar na Terra. Serão o Adão de outros planetas, né? E você sabe muito bem quantos tem por aí. Tá bom, pessoal? Então, povoamento da Terra, Adão. Aqui, então, é o comentário do Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram numa região após alguns grandes cataclismos que abalaram a superfície do globo em diversas épocas e veio originar uma das raças que o povoam hoje. As leis da natureza se opõem à opinião de que o progresso da humanidade, observados muito antes do Cristo, tenham se realizado em alguns séculos, caso o homem tivesse aparecido na Terra somente a partir da época assinalada para a existência de Adão. Para muitos, Adão é considerado, e com muita razão, mais um mito que uma alegoria, personificando os primeiros tempos do mundo. Então, é óbvio, o Kardec já diz, não é como a Igreja Católica falava na época, o primeiro homem. Eu acredito que nem hoje a Igreja Católica deve mais falar que Adão era o primeiro homem e entende isso como um símbolo, tá? Porque é notório pela ciência, não tem como escapar que a Terra é muito mais antiga que os 4.000 anos antes de Cristo, que é dito na Bíblia, tá? Diversidade das raças humanas. Então, ele está pedindo aqui por que existem tantas raças no mundo. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas da Terra? Então, eles respondem o que a ciência sabe hoje. A variedade das raças vem do clima, das vidas, da vida, dos costumes. Aconteceria o mesmo com dois filhos de uma mesma mãe, que, se educados longe um do outro de maneira diferente, não se pareceriam em nada quanto à moral. Então, a moral depende da educação que o povo recebe, como ele evolui como povo, né? E a aparência física depende da região, né? Eu sei que as pessoas de cor negra evoluíram mais na África, eu não conheço muito, se vocês souberem, pode me ajudar, onde tinham mais sol, né, e as pessoas tendiam a ficar mais morenas. E isso ia passando de geração para geração, e as pessoas têm uma tendência de permanecerem mais morenas. Mas esse é um estudo muito complexo que a gente não vai fazer aqui. Mas eu só quero dizer que fecha com o que a ciência sabe, tá? O homem apareceu em muitos pontos do globo, sim, e em diversas épocas. Esta é uma das causas da diversidade das raças.
Depois, os homens, ao se dispersarem sob diferentes climas e ao se misturarem os de raças diferentes, formaram novos tipos. Então, a gente sabe que realmente encarnaram espíritos de vários planetas, né, que imprimiram certas características físicas no corpo físico, né? E é verdade que os homens apareceram em diversas épocas. Sabe que hoje a nossa espécie humana é chamada sapiens sapiens, né? Mas tivemos outras espécies que conviveram conosco por algum tempo, segundo a ciência. Não sei se vocês já ouviram falar do homem de Neandertal, né? Ele tinha uma complexão física bem diferente da nossa. Não se sabe por que eles desapareceram, né? E permaneceu só a nossa espécie. Se eles tivessem continuado, eles seriam uma espécie diferente da nossa, tá? Embora tivesse a aparência humana, eles seriam bem diferentes. O homem de Neandertal. Mas tiveram outras espécies que vieram e se foram também, segundo a ciência, né? Então, houve sim, como aqui mais uma vez o espírito dando uma informação que é correta conforme a ciência de hoje, tá bom? Que houve muito, que apareceram, os homens apareceram em muitos pontos do globo. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não, todos são da mesma família. Por acaso, diferentes variedades do mesmo fruto deixam de pertencer à mesma espécie? Essa pergunta é muito interessante, pessoal. Nós temos que lembrar que na época do Kardec tinham escravos, né? A humanidade se utilizava da força escrava para o trabalho. E para que tu escravizar outro ser humano, tu não pode considerar ele um ser humano. Como é que vai escravizar outro ser humano? Então, eles consideravam o negro como algo inferior e passível de escravidão. E os espíritos estão dizendo aqui, ó, que todos somos da mesma família, tá? Ninguém é diferente, todos somos seres humanos. Inclusive, hoje a gente sabe que muitos daqueles escravos eram os próprios senhores que escravizavam, que retornavam na pele dos negros para reparar, espiar as maldades que eles perpetravam contra os escravos, sabe? Então, por que eles encanavam? Porque é todo mundo na mesma espécie, tá bom? Para hoje, para nós, que ainda estamos lutando contra o preconceito e o racismo, que ainda a nossa humanidade luta contra isso, né? Hoje a gente não tem dúvidas disso e ninguém vai pensar nesse absurdo que existe a diferença entre um negro, um branco, um amarelo, ou qualquer que seja. Mas na época do Kardec, sim, tá? Existia isso, tá bom? Se a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar por isso de se considerarem irmãos? Aí a resposta: todos os homens são irmãos perante Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Por que razões deveis sempre tomar as palavras ao pé da letra? Né? Então, deixando claro, todos os homens são irmãos, não importa a espécie. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então, aqui ele está fazendo uma pergunta que a humanidade hoje não tem resposta, né? Nós não temos condições ainda de avaliar isso, tá bom? Aliás, a questão de existir planetas em outro sistema solar, em torno de outras estrelas, não faz muito tempo que a ciência descobriu isso. Deve fazer uns 30 anos para cá que a ciência sabe que existem planetas em torno de outras estrelas. E o Espiritismo já falava isso desde a época da codificação do Espiritismo. Eles diziam que em torno de todos esses globos existiam planetas. E o mais interessante
esses dias descobriram um planeta em torno de uma estrela em outra galáxia, né? Lembrando, então, galáxia é um aglomerado de estrelas. A nossa galáxia nós chamamos de Via Láctea, que deve ter em torno de 100 a 200 bilhões de estrelas. A nossa galáxia vizinha se chama Andrômeda, também um aglomerado de 100 a 200 bilhões de estrelas. Mas nós, hoje, a ciência conseguiu perceber planetas numa estrela que está noutra galáxia. Olha só como a nossa ciência avançou. Mas descobrir civilizações, ainda não. Pela ciência, nós ainda estamos solitários no universo. Tá bom? Então, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais, orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles, né? Então, é orgulho e vaidade achar que esse universo... claro que na época do Kardec não se tinha uma noção muito boa do tamanho, mas já se sabia que existiam outras estrelas, se imaginavam que existiam outros mundos. Então, e hoje esse universo extremamente gigantesco, e Deus criou tudo para nós, né? Não tem um menor sentido, tá? Não faz a menor, não tem. Maria, pode falar. Luciano, eu queria ver contigo, não tem uma passagem de um livro que fala que tem seres que estão habitando Marte, porém eles conseguem nos ver e a gente não consegue ver eles, que eles estão em outra dimensão? Tem um livro, eu Isso acho aí. que fala sobre isso, né? Sim, 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 tem. Muito bem falado, Maria. Aqui já entramos num assunto que é bom falar, tá? Maria, mandaram um monte de sondas para Marte e não encontraram nada, certo? Então, nós que somos espíritas temos que estar preparados para essa questão que a Maria está levantando. Não tem nada, mas existem muitos livros, e o Chico Xavier, a mãe de Chico Xavier fala, por exemplo, para o Chico, né, ela desencarnada veio falar para o Chico que ela visitou Marte e viu os seres que moram lá. Eu tenho um livro do Ramatiz, né, que chama A Vida no Planeta Marte. Eles têm naves, eles visitam as luas deles, eles vão passar férias nas luas deles, né? As crianças lá viajam, passeiam pelo planeta nas naves, a vida lá é aérea, eles nos visitam com os discos voadores deles. Mas como assim se não tem nada lá? É pelo que a Maria falou, porque existem outras dimensões físicas que nós não enxergamos, que é de uma matéria mais leve, e eles encarnam nessa matéria mais leve que a nossa, que nós não enxergamos. Mas eles, como eles estão acima da nossa matéria, eles podem acessar a nossa matéria. E muitos discos voadores que nos visitam são do marcianos, né? Eles vêm, nos visitam e retornam, né? E olha só, interessante até, já que a gente está falando, eles são muito benéficos, né? Muito benéficos. Os marcianos não querem fazer mal a ninguém. As naves deles, que se condensam, tá, Maria? Eles têm que se condensar para se apresentar no nosso nível físico, né? Eles têm essa capacidade tecnológica e eles têm uma espécie de campo de força em torno da nave de proteção. E aconteceu uma vez deles condensarem e virem para o nosso mundo físico, né? Se condensaram até o nosso mundo físico, apareceram e foram detectados e foram perseguidos por um caça americano. E por acidente, esse caça americano penetrou nesse campo e explodiu, né? E o piloto veio a desencarnar. E os marcianos ficaram, o planeta inteiro ficou em choque.
Eles não admitem esse tipo de coisa. Nisso a gente tira um ensinamento. Apesar de eles estarem tão avançados tecnologicamente, eles serem muito bons, não são perfeitos. Cometem erros, né? Cometeram um erro e um piloto americano desencarnou, né? Obviamente nunca mais aconteceu porque eles tomaram providências. Não são como nós aqui, que nós não tomamos providências e as coisas acontecem de novo, né? Então, sim, existem. É por isso que aqui dizem que todos os globos são habitados. Mas como assim se nós não vemos? É o que a Maria falou. São outras dimensões. Para vocês terem uma ideia, agora eu vou falar uma coisa que não é espírita, porque eu pesquiso isso, tá, pessoal, Maria? Para entender, tá? São dimensões. Então, tem a Terra, mais densa, a menos densa é Marte, é o próximo degrau. Os outros planetas também são habitados, mas em outras dimensões mais finas, digamos assim. E Júpiter é o mais avançado de todos do sistema solar e é o mais, que é a matéria mais fina, que a gente chama de oitava dimensão, a dimensão densidade, tá? Então, todos os planetas são habitados. E a gente precisa dessa explicação, Maria, para compreender isso que os espíritos falam, tá? Porque senão a gente vai falar e as pessoas dizem, ah, mas não se vê nada, você diz que tem vida em Marte, mas ninguém descobriu nada. Não, nessa dimensão física não tem nada, só tem rocha e poeira lá, tá? Ok, Maria? Oi, Maria. Sim, entendi, foi muito explicado. Eu queria introduzir um outro assunto aqui que eu teria uma dúvida. Sim. Eu estava assistindo até hoje, assim, puro, assim, passando, assim, na internet, e eu vi um show de humor que era, o intuito era hipnose. Era um show de humor que eles brincavam com a plateia, convidavam as pessoas que estavam ali, que pareciam fazer uma brincadeira leve, eram as mais suscetíveis, e levavam até o palco. E essas pessoas em questão, nesse show de hipnose, os comediantes falavam assim, ó, agora vocês vão falar alienígenas. E escolheram duas pessoas desse grupo sobre a hipnose, e elas começaram a se comunicar. A plateia estava achando graça, porque elas falavam em outra língua que não era conhecida. Mas, enfim, essas duas pessoas, elas conseguiam se comunicar. Uma traduzia o que a outra pessoa estava falando. Em alienígena, será que tem alguma coisa assim no ser que tem esse conhecimento? Interessante. Esse é um fenômeno, Maria, que tem que estudar, né? Porque pode ser uma mediunidade, ou pode ser uma recordação de outras vidas, de uma língua, pode ser uma língua que eles falavam num outro planeta que eles viveram, e que, sob hipnose, retira-se a parte do cérebro, né? E fica só a parte do espírito, e eles conseguiam se comunicar, né? Então, tem que estudar mais profundamente para ver o que seria exatamente esse fenômeno, né? Mas essa capacidade que tem a hipnose, né? Que, na verdade, eu considero isso aquele magnetismo que o Mesmer estudava, que a gente tira a parte física, que obscurece, e libera a parte espiritual. E a parte espiritual acessa, então, ou alguma linguagem que ele conhecia noutra vida, ou pode ser que é um espírito que vem de outro planeta, encarnou aqui, os dois, né? E aí, ele, se liberando, eles conseguiam se comunicar diretamente. Mas tem que estudar, ver como é que era, né? Para ver, Maria, pessoal, amigos, como o ser humano é muito mais complexo do que a gente vê. A gente vê uma pessoa na nossa frente, mas essa pessoa é muito mais complexa. Ela tem uma história pregressa imensa, né? E que a gente não faz nem ideia, né? E possivelmente esse hipnólogo ele utilizou, às vezes até sem saber, né? Essa característica. A gente pode, uma hora dessa, até estudar mais aprofundado isso aí. É, sobre isso mesmo, porque para o público e para quem estava assistindo era engraçado, porque eles estavam ali falando coisas bobagens, né? Isso Mas aí. para as duas pessoas
me passou muito que elas não estavam demonstrando risada ou estavam fazendo que elas estavam conversando naquela língua, porque realmente demonstrava que elas duas entendiam o que elas estavam conversando. E Isso aí aí. me veio isso à cabeça, daí eu botei aqui para nós debater um pouquinho. Ah, isso aí. E Maria, tu levantou uma questão, tu falasse assim, a maioria das pessoas achavam aquilo engraçado e divertido, né? O Kardec, essa era a grande diferença do Kardec, ele tinha aqueles fenômenos das mesas que se levantavam do chão, que davam comunicação, e as pessoas se divertiam. O Kardec, ele disse, não, eu quero estudar, eu quero saber o que significa isso, quero me aprofundar, né? O correto seria pegar esse fenômeno que tu está relatando e se aprofundar, estudar, ver as características, quando ele acontece, quando não acontece, como que isso se faz, estudar, e ele estudando, ele estruturou o Espiritismo, né? É isso que falta na gente, essa seriedade. Tem um fenômeno ali e a gente se diverte e descobrindo o que é esse fenômeno, a gente descobre mais da gente, né? A gente pode evoluir mais, né? Então, nós que estamos aqui, né, com essa paciência que vocês têm de estar aqui me ouvindo, vocês querem descobrir algo mais, né? E muito da humanidade se preocupa mais em se divertir do que realmente conhecer. E Jesus falou, pessoal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que nós estamos aqui fazendo, tentando conhecer a verdade. E ela vai nos libertar. É mais difícil? É. Mas é muito agradável a gente descobrir os mistérios do mundo, né? Tá bom, Maria? Sim, entendido. Obrigada. Muito obrigado por trazer aí essas informações bem interessantes, tá? Então, continuando aqui, então não somos os únicos e os espíritos dizendo, comprovando isso que a gente estava conversando com a Maria, que muitos estudiosos trazem, sim, existe vida no universo, tá? E todos os planetas, não necessariamente nesta dimensão física, mas em outras dimensões físicas existem sim encarnados, e fora os encarnados existem os espíritos. Então, o leque aumenta muito mais, tá? Então, comentário do Kardec. Deus povoou os mundos com seres vivos, todos convergindo para o objetivo final da providência. Acreditar que só existem seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada de inútil. A cada um desses mundos, Deus deve ter dado uma destinação mais séria do que divertir nossas vistas. Nada, aliás, nem pela posição, nem pelo volume, nem pela constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que seja a única a ter o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, a única coisa que eu diria para Kardec não é milhares de mundos, é bilhões, bilhões e bilhões de mundos que Deus não teria criado só para o nosso deleite, né? Então, todos eles são habitados. E cada planeta tem a sua destinação. A Terra, que tem um projeto do homem da Terra, né? Cada planeta tem a sua destinação e o seu objetivo. E o Chico Xavier falava, inclusive, que tem alguns planetas no nosso sistema solar que são prisões. Olha só que interessante, né? Um deles é Plutão, outro é Mercúrio, então Mercúrio está próximo do Sol, ou mais próximo. Plutão, que hoje não é considerado um planeta, está um dos mais distantes do nosso sistema solar, e a nossa Lua. São planetas prisão, né? Porque tem espíritos, que a gente sabe, né? Por exemplo, vamos pegar Mao Tse Tung, acho que é esse, se não estou errando o nome, mas foi um imperador chinês, matou mais de 100 milhões de pessoas através do seu mandato, né? A sua tirania. O próprio Hitler, quantas pessoas
desencarnaram, quanto sofrimento e dor espalhou pelo mundo, né? São espíritos extremamente perversos. E o que acontece com esses espíritos? Pensem, dos milhões e milhões que eles mataram, alguns milhões talvez os tenham perdoado e seguido adiante. A maioria não os perdoa. E quando eles estão fora do corpo, eles vão ser perseguidos sem cessar. E é por isso que Deus os retira para longe, para que fiquem isolados. Chico Xavier revelou ao Geraldinho Lemos Neto, por exemplo, que o Hitler foi degradado para Plutão, no mundo espiritual de Plutão, e lá vai permanecer por 1000 anos, sozinho, uma solitária, né? E para que ele reflita do grande mal que ele fez para o mundo. Então, gente, o que eu diria para todos nós? Quando a gente vê alguém com poder, e a gente vê ali e praticando o mal, vamos pegar o nosso irmão, o Putin, que invadiu um país soberano. Não vamos entrar aqui no mérito, quem é inocente, quem não é, porque eu não acredito que hajam inocentes nessa história, mas houve uma invasão e um monte de refugiados de dor e sofrimento. Queridos amigos, ele é um homem poderoso e rico, mas nós nem de perto a gente deveria estar no lugar dele, nem de perto. Ele está plantando espinhos dolorosos para muito tempo no futuro dele, né? Então nós temos que dar graças a Deus de misericórdia e de amor, que nós estamos aqui todos nós sofrendo, às vezes faltando alguma coisa, lutando pelo dia a dia, né? Mas tendo uma vida, pelo menos, não digamos santificada, mas pelo menos dentro da normalidade de um ser humano, né? Estamos nos esforçando para melhorar, não somos santos, mas estamos. E esses que cometem grandes iniquidades, governantes que se apossam da riqueza do povo, dos impostos, para benefício próprio, estão cavando uma sepultura de sofrimentos por muitos e muitos anos. E são dignos de piedade, porque agora dormem em lençóis de cetim, né, em mansões confortáveis e com dinheiro sobrando para muitas vidas, mas isso vai custar muito caro para a alma deles, né? Então, esses planetas recebem esse tipo de espíritos, porque é necessário apartá-los dos outros espíritos, para que não continuem a perturbar, tá bom? Então, veja assim que tudo está interligado. E os planetas são solidários, né? Muitos de nós viemos de outros planetas, e aqui na Terra, a Terra chega num avanço, e a alma chegou no tudo que é no topo, digamos, do que a Terra pode oferecer. A Terra não tem mais nada a oferecer para a evolução dessa alma, ela vai encarnar no outro planeta, né? Os planetas são solidários, tá bom? É assim que funciona, tá? Então, aqui faltam 5 minutos para não entrar no outro assunto. Acho que vamos parar por aqui, tá, pessoal? Eu quero saber se alguém tem algum comentário.